Tudo indicava que aquele seria um dos casamentos mais tranquilos que eu já tinha organizado. A decoração estava impecável, a equipe alinhada, os noivos radiantes e o clima estava leve, como se o universo tivesse decidido dar uma folga para os imprevistos. As daminhas brincavam perto do altar, os padrinhos tiravam fotos descontraídas, e eu, por alguns minutos, acreditei que seria uma daquelas cerimônias que terminam exatamente como começam, em paz. A noiva, Ana Luísa, estava deslumbrante num vestido que parecia costurado com luz. Ela respirava fundo, olhava para o buquê e dizia com um sorriso nervoso: "Eu esperei tanto por esse dia, tomara que tudo dê certo." Eu garanti que sim. Afinal, até aquele momento, absolutamente nada tinha fugido do controle. Mal sabia eu que o destino já estava preparando um terremoto emocional a poucos metros dali. Enquanto conferia o posicionamento dos fotógrafos, recebi uma mensagem do cerimonial externo. O pai da noiva chegou. Respirei aliviada. Ele era conhecido por ser imprevisível, mas a Ana tinha me garantido que ele estava bem nos últimos dias. Eu dei a ordem para acompanharem ele até a sala reservada e continuei revisando o cronograma. Eu não fazia ideia do cenário que estava prestes a encontrar. Quando entrei no corredor que levava à sala onde ele estava, um cheiro forte de álcool me atingiu antes mesmo de vê-lo. Meu coração gelou. E, ao abrir a porta, encontrei o pai da noiva jogado na poltrona, camisa meio aberta, olhar perdido e completamente embriagado. Ele tentava se levantar, mas mal conseguia manter o equilíbrio. A tragédia já tinha começado, mas ninguém lá fora sabia. Meu instinto de cerimonialista gritou mais alto. Fechei a porta rapidamente e chamei 2 auxiliares de confiança. "Ninguém entra aqui. Ninguém vê isso, e a noiva não pode descobrir." Mas como esconder um furacão? Lá dentro, ele começou a falar alto, confuso, misturando mágoas antigas, frases sem sentido e um orgulho ferido que claramente estava prestes a explodir. O casamento ainda nem tinha começado e já estava por um fio. Enquanto tentávamos acalmá-lo, lá fora tudo estava perfeitamente organizado. Os convidados se ajeitavam. O noivo praticava a respiração para disfarçar o nervosismo, e o coral já afinava as vozes. Ninguém imaginava que, atrás de uma porta, havia um vulcão prestes a entrar em erupção. Eu precisava agir rápido e, acima de tudo, proteger a noiva daquele impacto. Mas então, em um movimento brusco, ele se levantou cambaleando e começou a bater na porta. "Eu sou o pai da noiva! Tenho que entrar!" A voz ecoou alto demais. Meu coração disparou. Eu coloquei o dedo nos lábios, pedindo silêncio aos auxiliares, e me posicionei na frente dele, tentando impedir que alcançasse a maçaneta. A qualquer momento, alguém poderia ouvir. Tentei conversar, perguntei se queria água, se precisava de um momento, qualquer coisa que nos desse tempo, mas ele continuava falando alto, reclamando que ninguém respeitava ele. Era visível que não era apenas a bebida falando, eram anos de dores guardadas. Foi quando ouvimos passos no corredor. Vários, eram os padrinhos passando. Eu e os auxiliares nos entreolhamos em pânico. Se eles ouvissem, tudo iria ruir. Num impulso desesperado, eu me virei e encostei meu corpo contra a porta, rezando para que ele não voltasse a bater. E, como se o destino estivesse brincando, ele começou a aumentar o tom de novo, justamente quando o noivo decidiu se aproximar para perguntar se estava tudo bem por ali. Meu cérebro entrou em modo de sobrevivência. Respirei fundo, abri um sorriso profissional e saí pela porta com o corpo meio atravessado, impedindo que ele visse o caos atrás de mim. "Está tudo ótimo, só checando detalhes técnicos." O noivo sorriu, inocente, e se afastou. Enquanto isso, atrás de mim, ouvi o som de algo caindo e tive a certeza de que esconder aquilo por muito mais tempo seria impossível. Voltei para dentro e encontrei o pai da noiva sentado no chão, segurando a cabeça entre as mãos. O cheiro de álcool estava mais intenso, e o som da cerimônia começando lá fora nos lembrava que estávamos correndo contra o tempo. Ele murmurava palavras incompletas, entre arrependimento e raiva. Meu coração apertou. Eu já tinha lidado com muitos imprevistos, mas nada tão devastador quanto aquilo. Foi nesse exato momento que a porta se abriu com força. A noiva, vestida, pronta, linda e completamente surpresa ao ver o pai,
naquele estado. Seus olhos se encheram de lágrimas na mesma hora, como se todo o brilho do dia tivesse sido arrancado do seu rosto. Pai, não. Não hoje. Por favor, não hoje. A voz dela era um sussurro quebrado, e ele, confuso, tentou se levantar, mas quase caiu de novo. A cena foi um golpe no peito de todos nós. Ela correu até ele, tentando colocá-lo de pé, chorando silenciosamente. Eu me aproximei devagar, pronta para amparar qualquer um dos dois. Filha, eu. Ele tentava falar, mas as palavras vinham trôpegas, borradas pelo álcool e pela vergonha. A noiva então respirou fundo, tentando manter a compostura, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Era como assistir a um castelo de areia sendo atingido por uma onda gigante. De repente, a porta se abriu de novo. Uma das madrinhas, ela congelou ao ver a cena. Em segundos, o corredor começou a murmurar. Pessoas se aproximavam, cochichavam, tentavam entender o que estava acontecendo. A pressão sobre a noiva aumentou como um peso invisível. Ela olhou para mim, desesperada, procurando apoio, respostas, qualquer coisa. E foi então que ela disse a frase que fez o mundo parar. Eu não posso entrar assim. Eu preciso de um tempo. Os músicos continuavam tocando. O pastor já estava posicionado. Os convidados estavam de pé, aguardando a entrada triunfal. E nós ali, presos em um drama real, com o pai dela desmoronando na frente de todos. Num silêncio pesado, todos compreenderam a gravidade da situação. A noiva saiu do corredor, caminhando rápido, tentando escapar dos olhares. Eu fui atrás. Ela parou em uma sala lateral e finalmente desabou, apoiando as mãos na mesa enquanto respirava com dificuldade. Por que ele fez isso logo hoje? Ela repetia: eu a deixei falar, a deixei colocar para fora tudo o que estava segurando. Às vezes, ser cerimonialista é ser a única pessoa que permanece firme quando todo mundo desaba. Depois de alguns minutos, o noivo entrou devagar. Quando viu a noiva chorando, seu rosto se transformou. Ele não disse nada no começo, apenas a envolveu num abraço que parecia segurar o peso do mundo. Eu tô aqui, nada mais importa. Se você quiser adiar, a gente adia. Se quiser cancelar, a gente cancela. Eu só quero você bem. As palavras dele não foram dramáticas, foram sinceras e foram exatamente o que ela precisava. A noiva, ainda trêmula, o segurou forte. Pela primeira vez, ela encontrou um ponto de equilíbrio no meio do caos. Foi então que o pai dela apareceu na porta, acompanhado por uma madrinha. Ele estava mais lúcido e chorava. Me perdoa, eu estraguei tudo. Você merecia o melhor dia da sua vida. E eu, antes que ele terminasse, ela correu e o abraçou, apoiando a cabeça no ombro dele, como quando era criança. A sala inteira ficou em silêncio. Ninguém falou de culpa. Ninguém falou de vergonha. Só havia ali uma família quebrada tentando se reerguer por amor. Foi nesse instante que a noiva, com o rosto ainda molhado, tomou a decisão. Ela olhou para o pai, para o noivo e para mim. Eu quero casar, mas quero entrar, sabendo que vocês estão comigo. De verdade. O pai assentiu, prometendo com a voz falhando que ficaria firme. O noivo sorriu, enxugando o rosto dela. E a energia mudou completamente. De tragédia para redenção, 20 minutos depois, a cerimônia recomeçou. Ninguém lá fora sabia o que tinha acontecido, mas dava para sentir que algo profundo havia mudado no ar. Quando a noiva finalmente entrou, não tinha mais apenas beleza, tinha força. E quando o pai a conduziu até o altar, mesmo ainda vulnerável, cada passo era um pedido de perdão e uma promessa de amor. A cerimônia aconteceu com uma intensidade rara, daquelas que ninguém esquece. E eu, como cerimonialista, percebi mais uma vez. Não existe casamento perfeito, mas existe amor verdadeiro. E esse, quando decide acontecer, cura qualquer caos. Obrigado por acompanhar essa história até aqui. Se você já passou por uma situação intensa como essa, me conta nos comentários. E não esquece de se inscrever para mais histórias de bastidores. Até a próxima!